E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nas últimas aulas, nós vimos as relações métricas, que se relacionam exclusivamente com os lados do triângulo. As relações trigonométricas já vão utilizar os ângulos do triângulo, tá bom? Então, nessa primeira aula, nós vamos começar a estudá-las. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um triângulo retângulo em que eu já deixei marcado os ângulos B e C, que são ângulos agudos, né? Lembre-se que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, se eu já tenho um ângulo retângulo, um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho que a soma do ângulo B com o ângulo C tem que dar 90. Então, nenhum deles pode ser 90 ou maior que 90, né? Então, esses dois ângulos vão ser sempre agudos. Agora, vamos aqui tomar, por exemplo, o ângulo em B. Então, vou marcar aqui o B aqui com um chapeuzinho. E em relação a este ângulo aqui, a gente tem que o cateto à frente dele marcado com B vai ter um nome. Eles chamam de cateto oposto. Então, em relação ao ângulo B, o cateto AC, né? O cateto AC é chamado de cateto oposto. E esse nome é muito importante, tá? Cateto oposto, não esqueça disso. E agora, o outro cateto que sobrou, né? O cateto AB, que mede C, em relação a B, o cateto AB vai ser chamado não de cateto oposto, mas sim de cateto adjacente. Cateto adjacente. Adjacente significa estar ao lado. Então, é o cateto que está ao lado do ângulo, tá? Isso em relação ao ângulo B. Se eu pegar em relação ao ângulo C, eu vou ter que o cateto oposto vai ser o ângulo que está na frente dele. No caso, o lado AB. Agora, em relação ao ângulo C, eu vou ter que o cateto oposto é o cateto que está à frente do ângulo. Então, no caso, vai ser o cateto AB. E o cateto adjacente a ele é o cateto que está do lado, que vai ser o cateto AC. Lembrando, a hipotenusa não é cateto. Então, nunca confunda cateto adjacente com hipotenusa, tá? Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, que fica oposto a um de 90 graus. A gente não chama hipotenusa de cateto oposto, de cateto adjacente, hipotenusa oposta, hipotenusa adjacente. Isso não existe, tá, pessoal? Agora, vamos aqui ter um exemplo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo que está dividido em outro menorzinho aqui. Então, eu tenho o triângulo grande ABC e o triângulo menor EDB. Vamos aqui, por exemplo, calcular a relação do cateto em relação ao ângulo B. Aqui, no triângulo ABC, eu vou fazer a relação do cateto oposto, que é 9. Então, em relação ao ângulo B, vou fazer o cateto oposto no triângulo ABC, que é 9. Então, 9. Sobre a hipotenusa dele. A hipotenusa do triângulo ABC mede 15. Tá? Vamos calcular qual é a razão, qual é a proporção que estão esses lados. 9 sobre 15, eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Né? Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 15 por 3 dá 5. Então, a razão é 3 para 5. Agora, se eu pegar esse triângulo menorzinho aqui, a gente sabe que esse triângulozinho menor ele vai ser proporcional ao triângulo maior. A gente viu isso na aula de semelhança de triângulos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular também em relação a B qual que vai ser a razão do cateto oposto, não no triângulo ABC, mas sim no triângulo menor EDB. Então, oposto ao ângulo B está o cateto DE, que mede 3. Então, vou botar aqui embaixo, que mede 3, com relação à hipotenusa deste triângulo menor, que mede 5. E olha que interessante. Reparou que o valor que eu encontrei em ambos os triângulos é o mesmo? Então, relacionado ao B, o cateto oposto sobre a hipotenusa tem o mesmo valor, independente de qual dos dois triângulos eu estou tomando. E se eu quiser agora fazer um cateto adjacente? Então, aqui, isso aqui foi o oposto, né? Então, vou botar aqui cateto oposto. E agora eu vou fazer em relação ao cateto adjacente. Então, no triângulo maior, o cateto adjacente vai ser esse aqui, o lado AB, a base, né, que mede 12, sobre a hipotenusa. Então, vou botar de novo aqui o 15. Vamos agora simplificar. Eu posso simplificar por 3, né? São múltiplos de 3. E 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. E agora, se eu fizer isso no triângulo menor, eu vou ter
o cateto adjacente ao ângulo B é o que está do lado. Então, esse cateto que mede 4 centímetros, o cateto BD, sobre a hipotenusa que mede 5. E olha, novamente, o mesmo valor aqui, igual nos dois. Não é o mesmo valor com relação ao cateto oposto, mas em relação ao cateto adjacente, em ambos os triângulos temos o mesmo valor. E se agora quiser calcular em relação, não com a hipotenusa, mas o cateto oposto com o adjacente. Se eu quiser a relação do cateto oposto, que no triângulo maior mede 9, sobre o cateto adjacente, que é 12, do triângulo maior, eu posso simplificar em cima e embaixo por 3. 9 por 3 dá 3, 12 por 3 dá 4. E se eu fizer no triângulo menor, eu vou ter que o cateto oposto mede 3 e o adjacente mede 4. Opa, novamente encontro o mesmo valor aqui. Então, repare que, independente do triângulo que eu tome, se eu estou tendo a relação com o mesmo ângulo, no caso aqui o ângulo B, essas relações do cateto oposto com cateto adjacente, cateto oposto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa, se mantém a mesma razão. Então, essas razões elas vão ter nomes e elas vão ser muito importantes, tá? Então, vamos lá. A relação que a gente tem quando está relacionado ao cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente chama de seno. Então, o seno de um ângulo, a gente vai representar por 100, assim, tá? Abre parênteses, coloca o ângulo que você está tomando esse seno. Então, no caso aqui, no nosso exemplo, eu sempre tomei com relação ao ângulo B, né? Então, eu vou colocar aqui o vértice B com um chapéuzinho indicando que é este ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, B chapéu. O seno vai ser exatamente a divisão da medida do cateto oposto, esse cateto aqui, sobre a hipotenusa, né? O maior lado do triângulo, a hipotenusa. Então, esse aqui é o seno. Agora, a relação do cateto adjacente com a hipotenusa, a gente chama de cosseno e dá o nome, melhor dizendo, a gente abrevia por cos e coloca aqui dentro o ângulo que eu estou tomando. Então, novamente, o ângulo B. Então, cosseno do ângulo B vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá bom? E, por fim, a relação entre os dois catetos eu chamo de tangente. Eu represento pela letra, melhor dizendo, pela sigla tan, e abro parênteses, coloco o vértice que eu estou tomando, melhor dizendo, o ângulo, né? Então, no caso, o ângulo no vértice B. E vai ser a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, essas três fórmulas são exatamente as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. São exatamente o seno, o cosseno e a tangente, tá bom? Então, cada um desses aqui, a gente tem essa relação, essa fórmula, e ela é muito importante, tá? Não esqueçam dela, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, esse meu triângulo retângulo, e eu vou calcular o seno, o cosseno e a tangente dele, em relação ao ângulo B, tá? Então, aqui, o seno do ângulo B vai ser o cateto que está oposto a ele. Então, o cateto que está à frente dele é esse aqui, AC, que mede 2,4. E vou dividir pela hipotenusa, que mede 4 centímetros. Então, aqui, por exemplo, eu posso simplificar em cima e embaixo, né? Então, foi o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10 para tirar essa vírgula. Então, multiplico por 10 aqui embaixo, que é 40. E 2,4 por 10 dá 24, que é a mesma coisa que tirar a vírgula. Agora, eu posso dividir, por exemplo, em cima e embaixo por 4. E vou ter 24 dividido por 4 vai dar 6. 40 dividido por 4 dá 10. Então, isso aqui deu 0,6. Já o cosseno vai ser exatamente o cateto adjacente, então vai ser esse 3,2 aqui, sobre a hipotenusa, que mede 4. Então, novamente, para eu tirar essa vírgula, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, e agora eu vou simplificar. Posso simplificar aqui, por exemplo, por 4 também. 32 dividido por 4 vai dar 8. E embaixo, 40 dividido por 4 dá 10. Deu 8 sobre 10, e eu posso escrever como 0,8. Ou também eu posso deixar em forma de fração e simplificar mais ainda, tá? E por fim, a tangente, que a gente representa assim, tangente de B. Ou então, em alguns lugares, coloca somente assim, tangente de B, com G, tá? São dois modos diferentes que pode aparecer. Vai ser igual ao cateto oposto, 2,4, sobre a hipotenusa,
que é 3,2. Então, novamente, eu vou multiplicar isso embaixo por 10 para tirar as vírgulas. E eu posso simplificar isso embaixo por 4, né? Então, eu sei que 24 dividido por 4 vai dar 6. E 32 dividido por 4 vai dar 8. Posso aí simplificar isso embaixo. 6 e 8 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu encontrei aqui 3 quartos. E se eu quiser, eu posso escrever isso aqui na forma de número decimal, aqui embaixo, que é 0,75. Tá bom? Então, aqui eu calculei o seno, o cosseno e a tangente do ângulo B neste meu triângulo retângulo. Eu poderia também fazer a mesma coisa com o ângulo C, só que aí, no caso, o meu cateto oposto ao C seria o cateto AB e o adjacente seria o cateto AC. Então, seria trocado, né? Então, aqui o seno e o cosseno iam trocar de lugar e o tangente também ia ser diferente, tá bom? Mas o raciocínio e o cálculo é o mesmo. Tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, então tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima.